Mas eu queria falar hoje sobre Vale Tudo. Eu escrevi a crítica, que deve sair publicada amanhã no UOL, mas eu acho que, aqui pelo tempo, eu vou dar uma resumida no que eu entendi da novela. Acho que a primeira coisa que ficou muito evidente assim, no primeiro capítulo é o talento de uma atriz chamada Thaís Araújo. A versatilidade, ela estava quase praticamente sem maquiagem, fazendo ali realmente a personagem, ela se entregou para a personagem Raquel, uma personagem que foi vivida por uma, na minha opinião, a maior atriz de televisão de todos os tempos, que foi a Regina Duarte. Infelizmente fez bobagens na vida pessoal, mas como atriz é fantástica, continua, né, sendo fantástica, e a Thaís fez esse personagem que seria um desafio, mas ela se entregou de um jeito que a gente viu a Raquel. E ela tem essa vantagem de ser uma mulher preta, o que aproxima mais ainda a personagem da realidade brasileira. Né? Então, isso já foi um ganho aí maravilhoso. E ela está deslumbrante como Raquel. Realmente, a gente não conseguia tirar os olhos dela. Né? Que atriz maravilhosa. Realmente, isso me marcou muito logo no primeiro capítulo. As adaptações feitas, né, do primeiro capítulo da versão anterior, porque todo mundo foi buscar o capítulo, né, lá do começo, de 88 e tal, para poder comparar, né? Muita gente fica ali em cima. Eu acho que as atualizações elas da trama para os dias atuais, né, para os dias de hoje, são sutis, são bem pensadas, couberam ali direitinho, mantiveram o ritmo, né? Não teve nenhum tipo de problema com o ritmo do capítulo, elas respeitaram os fãs da novela original, entre os quais me incluo, sem comprometer. Né? O sentido da narrativa também, garantido esse ritmo natural, envolvente, ficou ali mantido. Outra questão importante que tinha nesse primeiro capítulo era a comparação evidente com a Glória Pires fazendo a Maria de Fátima pela Campos, né? E muita gente se pegou muito nisso, que é uma atriz mais iniciante, uma atriz mais fraca, mas eu acho que ela levou uma vantagem, porque ela puxou a personagem para um lado mais sensual, que eu achei importante, né? Dá um ganho nesse sentido, que a Glorinha não fazia por esse caminho, né? Ela ia por outro caminho, mas foi bom, né? Porque tem a ver com o physique da própria Bela Campos, né? E ela soube aproveitar isso, puxar isso para a personagem e funcionou. Eu acho que funcionou, apesar dela realmente ser uma atriz menos experiente, eu acho que isso não chegou a incomodar, né? E essa puxada para esse lado sensual, e ainda mais fazendo ali uma parceria com o Cauã Raymond, que meu Deus do céu, né? E também se entregou muito ao personagem, o Michezão, né? O Cafajestão e tal, o mas que um modelo meio picareta e tal. Ele fez muito bem também, ali equilibrou. Eu acho que isso foram as coisas mais importantes do capítulo, fora dizer que a produção está impecável. Acho que é Luciana Monteiro, né? Acho que é a chefe de produção, o cenário, que eu esqueci o nome do rapaz que fez o cenário, mas é fantástico. Os detalhes da direção de arte também são importantíssimos e nos remeteram realmente à história de Vale Tudo, né? Aquele momento ali da história, a casa pobre, a mansão, enfim. Por enquanto ainda não temos a mansão, mas a casa pobre ali do avô, a participação do Pitanga brilhante também fazendo o avô, né? Então acho que tudo isso enriqueceu. A novela não ficou devendo nada para a versão original. Eu gostei. E aí eu queria agora que o Perline falasse um pouco da audiência, né? Que foi uma audiência significativa. Vocês vão entender por quê, tá bom? Mas eu acho que foi isso. Acho que basicamente o primeiro capítulo foi ok. Foi gostoso de assistir, né, Leão? E eu acho que, assim, se tem um nome que a gente deveria falar, assim, nesse momento, que carregou todo o peso da doçura e gostosura de assistir esse primeiro capítulo,
foi Thaís Araújo. Igual você começou na sua análise, foi a Thaís Araújo. Que acerto da Globo em tê-la colocado nesse papel, né? Foi uma escolha muito acertada, foi um papel que a Thaís Araújo, em primeira instância, não queria fazer, porque quando ela foi lá e bateu na porta da direção e falou assim, gente, eu quero estar no remake de Vale Tudo, e ofereceram essa personagem para ela a princípio não quis. E aí ela foi para casa, conversou com o Lázaro Ramos, tiveram uma baita de uma conversa, e ela ligou depois pro José Luiz Vilamarim e falou assim, eu acho que eu fiz bobagem, ainda posso aceitar esse papel? E ele falou, claro, é seu. E olha que acerto que foi, né? Foi muito grandioso ver Thaís Araújo engolindo todo mundo ali. Antônio Pitanga com aquela participação de luxo, assim, sabe? Tem um Antônio Pitanga para primeiro capítulo de novela, gente, assim, que delícia. Ele poderia ficar mais, mas enfim, a história também não permitia isso. Mas adorei a Bela Campos, eu estava com um pessimismo muito grande em relação a ela, porque eu nunca vi uma atriz precisar de 5 coaches para entrar no personagem, mas eu acho que ela deu conta do recado e estou mais ansioso para ver várias coisas a respeito dela. Só que aí a gente tem que entrar num fator que bate com aquilo que a gente estava falando aqui em relação ao programa do Galvão. Uma novela que foi tão elogiada que nas redes sociais você entrava no Twitter, todo mundo assim bradando enlouquecidamente, me registra o segundo pior índice de uma estreia no horário nobre da Globo. Então, assim, é recorde negativo. Não é um recorde negativo porque o recorde negativo pertence à Mania de Você, que no primeiro capítulo da novela no ano passado registrou uma média de 23 pontos. Só que Mania de Você começou ali a primeira quinzena muito aclamada e depois foi só ladeira abaixo e a audiência foi junto. Vale Tudo começou com a temperatura lá em cima, obviamente por uma questão de comportamento da audiência, depois de meses assistindo uma novela flopada, o público meio que já se habituou com outras coisas na televisão ou no streaming, é difícil de você emplacar uma mudança drástica. Agora vai tudo por uma questão de hábito. Então o capítulo de ontem registrou 24,1 pontos, de acordo com os dados prévios do Ibope. Eu ainda não recebi a média consolidada, mas os dados prévios de ontem ficou em 24,1. É o segundo pior índice. Esse posto até ontem pertencia à novela Terra e Paixão, que foi protagonizada aí pelo Cauã e o Tony Ramos também. E enfim, eles conseguiram esse índice que não foi positivo, mas o que vale mais? Um índice que não é tão positivo, mas a crítica e o público amando, ou uma novela que vai bem de audiência e ninguém tá nem aí para ela, né? Então eu acho que hoje ter um clamor popular em rede social significa muito mais do que você fechar com um índice estratosférico, né? Pelo menos comercialmente é melhor hoje em dia para vender a novela, que a Globo vai ter mais facilidade para vender do que aconteceu com Mania de Você, né? Cara, o que eu mais gostei ontem assistindo a novela me remeteu muito às novelas antigas. Eu digo os takes, a fotografia, né? Porque a Globo vinha com uma mania de fazer as novelas igual como se fosse uma série da HBO, né? Que é uma câmera daqui de baixo, aí tem um flare, que a câmera Escura, treme, e aí fica embaçado, uma coisa assim. E aí eu achei ontem que a novela tá voltando àquele estilo um pouco mais clássico, e eu acho que deve ser proposital, justamente para tentar resgatar, né, essa. Porque eu acho que o público não se identifica muito com novelas com que tem, né, um embaçado, um flare, uma câmera que vem de baixo, vai de cima e tal. Então eu gostei muito disso. Há muito tempo que eu não via, né, eles filmarem um take de um prédio, da rua mesmo, para mostrar que a cena vai acontecer ali, sabe? Que são coisas bobas, mas que tinha muito nas novelas de antigamente. E outra coisa foi a Bela Campos. Eu também me surpreendi. Eu achei que ela deu um tom. Eu achei ela um pouco apática, mas eu acho que para personagem e para o estilo de atuação dela, eu acho que é maravilhoso, que ela tá deixando a Maria de Fátima uma coisa meio, sei lá, meio apática, meio psicopata, que você fala assim, cara, eu acho que dessa menina aí pode vir tudo dela, né? Eu achei, olha, eu fiquei surpreso, que eu tava achando que ia ser muito ruim e eu me surpreendi. E é isso que vocês falaram também, gente. Thaís Araújo, assim, sei lá, a Thaís Araújo, ela me emociona, assim, sabe? Como pessoa, como atriz. Eu achei que ela, cara, ela mandou muito bem. Tinha muita gente também criticando, né, a escolha dela para fazer a Raquel, e ela fez de forma exemplar. Bom, a gente separou aqui
algumas cenas, né, que chamaram a atenção, né, de Vale Tudo, para a gente dar uma comentada, né? O G-Show ele fez uma lista com 5 cenas. Ah, Perlini, pode falar. Só deixa eu falar uma coisa, Dantinhas, porque eu dei aqui, né, os dados prévios do Ibope, que sempre tem correção, né, gente? Então, porque o tempo real ele vai se corrigindo, né? Então, ontem, quando eu publiquei a reportagem aqui no UOL, tinha fechado com 24,1. Só que aí o consolidado hoje trouxe pra gente 24,3. Não é uma mudança muito significativa, são 2 décimos aí no Ibope, que não tira Vale Tudo aí desse posto que eu coloquei para vocês de segunda pior estreia do horário nobre. Mas, com a alta repercussão, esses números tendem a melhorar. É isso, fiz a minha correção aqui. Então, ó, e aí o G-Show separou essas 5 cenas, né, que eles acham que vale a pena o público voltar e ver com calma cada detalhe, né? Maria de Fátima, Bela Campos, pediu para o avô Antônio Pitanga, que é fiscal, né, da alfândega, liberar a passagem de equipamento fotográfico na alfândega. Abre aspas, custa minha integridade. Em 35 anos como fiscal, eu nunca fiz vista grossa. Vida boa para mim é dormir em paz com a minha consciência. Gente, o que falar de Antônio Pitanga, né? Que ator Eu não maravilhoso. sei, assim, E eu sou adorei muito a suspeito. xícara Colorex, né? O detalhe da xícara Colorex ali, que eu acho que tinha naquela época, já era assim. Sim. Sim. Eu sou muito suspeito para falar do Antônio Pitanga, eu tenho uma paixão assim por tudo que ele faz. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo pela última vez, foi em 2023, no Festival de Cinema de Vassouras. A gente estava ali num grupo de jornalistas, tal, convidados para acompanhar todo o festival, e esse homem falava e a gente só calava para ouvir tudo que ele tem, experiência, o repertório e tudo mais. É por isso que eu falo, foi uma participação de luxo, mas uma participação que até arrepia a gente, né? Com certeza. É um prazer assistir. Bom, outra cena é Raquel Thaís Araújo descobre que Maria de Fátima vendeu sua casa e deu um golpe para ir para o Rio de Janeiro. Aspas. Deve ser um mal-entendido. Uma filha não ia vender uma casa que a mãe mora. Nossa, esse é um clássico, né, de Vale Tudo, né, do primeiro capítulo. O que vocês acharam da cena? Hein, Léo? Linda, linda. Mostra uma ingenuidade dessa mãe, dessa mulher, né, batalhadora, quer dizer, para o universo dela, tendo sido criada por esse personagem do Pitanga, quer dizer, faz todo sentido. Na cabeça dela, jamais a filha que ela criou, que saiu da barriga dela, faria uma coisa dessas, né? Eu acho que fez todo sentido. E ela fica meio atordoada, fica, não, eu preciso falar com ela, eu preciso falar com ela. E tem a questão aí do celular, né? Que aí ela vai, mas ela deixou o celular, então que foi ali um ganho para os dias atuais, né? Porque não teria muito sentido fazer a cena como era na época, e achei muito legal, achei que ficou muito natural ali, ficou muito bacana. Perline, Thaís É, deu um show nessa eu gosto. cena, né? Eu gostei muito da naturalidade da Thaís. Parecia que ela estava vivendo aquilo de verdade, assim, né? E o que eu gostei muito foi que a construção dela, pelo menos nesse primeiro capítulo, que poderia pender para um lado muito brega ou até mesmo, como eu posso dizer assim, muito clichê, que é o da mãe que simplesmente aceita tudo que uma filha faz, que é um personagem bem clichê assim nas novelas e bem na vida real também, né? Em alguns pontos. Ela atravessou essas nuances de ficar inconformada com a própria filha, de não concordar com as coisas que foram feitas, de querer buscar respostas. Eu achei que a Thaís transitou muito bem nas emoções, nas expressões ali, e enfim, me convenceu, porque era uma mãe desacreditada de ter parido uma menina mau caráter, e ela precisa ver a filha dela frente a frente, né? Mas, enfim, ela tá desacreditada. Não é que ela não está acreditando, ela está desacreditada que ela foi capaz de botar o monstro no mundo, né? É Dedicamos a verdade. Pepita Rodrigues nesse momento. Eu não ia Meu falar, mas Deus. um beijo. Bom, outra cena. A cena em que Raquel tá falando inglês ali com os turistas e vê sua filha
corre atrás dela para dar um oi. Ela dá um fora na mãe e diz para ela fingir que não a conhece. É uma cena super forte, né? E que a Thaís, obviamente, fez muito bem, a Bela também, mas a Thaís consegue botar uma pitada de humor nessa cena, vocês pararam? No inglês dela, na forma de falar o inglês dela, que eu achei maravilhosa, né? Fala, Leão. Não, a cena foi maravilhosa e vamos lembrar que o Gilberto Braga se orgulhava disso, né? Um beijo lá para o céu para o Gilberto Braga. E ele falava assim: eu faço novelão. Ele gostava de assumir que ele fazia novelão, né? E isso é um novelão, né? E aí por isso que tem que ter essa delicadeza na interpretação, essa sutileza para que não fique falso, né? E elas duas fizeram lindamente a cena. Perline. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. As duas foram muito bem. Dá para ver assim uma disparidade na qualidade de atuação, né? Mas até porque a Thaís tem muita experiência, mas a Bela não fez feio. Não fez feio. E olha que no meu canal, no YouTube, nas lives que eu faço, eu peguei um pouco no pé da Bela Campos, porque não me desceu muito essa história de, meu Deus, eu preciso de ter uma coach para me ajudar a decorar texto. Gente, tipo, né? Então eu já estava esperando o pior, mas eu acho que valeu o investimento, viu, Bela? Tô aqui me retratando publicamente com você. Bom, outra cena é quando Maria de Fátima lembra da briga dos pais quando ainda era pequena. Rubinho é alcoólatra, dá um tapa em Raquel. Ela devolve outro e diz: nunca apanhei nessa vida e não é agora que isso vai acontecer. Essa cena, É. na primeira versão, ela não revidava, né, Leão? Ela não revidava, o que mostra a evolução do mundo e da mulher, né? Então, achei importante, quer dizer, é uma coisa sutil, mas importantíssima ali, né? Ela devolveu, né? Isso é gratificante, sinal que a mulher está melhorando, a mulher está Sim. evoluindo, né? E está se respeitando, né? E eu acho que mais do Sim. que ela não só ter devolvido o tapa, eu acho que a maneira também como a Thaís se posicionou, né? A impostação ali na cena mostrou uma postura de mais vigor, do tipo, não pensa que você vai bater em mim que eu vou apanhar a calada, não. Se você vier pra cima, você vai tomar. Porque antigamente, nos lares, como que era? O homem batia na mulher, se a mulher ameaçasse revidar, a mulher era espancada. Então ali ela conseguiu se impor. Também mostra uma atualização, inclusive, com todo o contexto das mulheres, do empoderamento, do entendimento de que hoje as leis estão muito mais favoráveis a elas, né? Existe uma proteção maior. Então, o tapa na cara também colocou um freio ali pro personagem, para ele falar assim: opa, me excedi demais, daqui eu não posso ir além. Então, acho que também tem esse subtexto aí que também passou pela atualização, né? Sabe que eu queria Sim. falar uma coisa E que vamos. me passou pela minha cabeça com relação a isso. A Manuela Dias, ela tem um problema, eu acho. Eu sou do tempo da Ivani Ribeiro, e a Ivani Ribeiro era uma autora de novelas, fazia novelão, e usava óculos escuros desse tamanho e detestava aparecer da entrevista. E a Manuela Dias, ao contrário, né? Ela gosta muito de falar. Então, quando ela fala demais, a gente fica meio desconfiado, a gente fica com o pé atrás. Então, muitas das críticas que surgiram entre o começo da produção de Vale Tudo até a estreia, eu acho que foi muito por conta disso, pelas coisas que a Manuela Dias falou. Ah, eu vou mudar, eu vou fazer, é diferente, não é mais assim. Aquilo incomodou todo mundo que era fã de Vale Tudo, né? E ficou uma coisa meio um ruído ali no meio. Agora que a gente está vendo o resultado do trabalho dela, a gente só tem a aplaudir. Então, eu acho, assim, não sei, eu acho que autor de novelas ele tem que escrever, cantor tem que cantar. Sabe assim, quando o cantor começa a falar muito, dá palpite na vida e tal, né? A Mara Maravilha, por exemplo, eu falo assim, canta, Mara, canta, né? Quando ela canta, ela não afina, né? E tal. Eu acho que é a mesma coisa, autor de novela tem que ser mais quieto, entendeu? Mais na deles e botar as ideias dele no papel, né? Essa coisa sabe, de Sim. Manuela diz que vem muito para o público, vem muito, dá muita entrevista, não sei se ajuda. Passou isso pela minha cabeça aqui agora Pois que é. falou. Pronto.
Eu concordo. Ela dá É que eu acho bastante que eles ficam muito entrevista tempo mesmo. presos na sala de roteiro, né? E aí, na hora que eles querem explicar o que tá passando ali pela cabeça deles, falta um pouco ali de traquejo, né? Mas eu queria fazer só uma observação em relação ao Sim. Leão. Se a gente citar um terceiro desafeto do Leão, a gente pode pedir música aqui na live, no nosso programa? Brincadeira, Leão, beijo. Ah, esse aí eu já Olha, até sei qual é, ah, que também foi autor da novela, na eita, primeira versão. olha só. Outra cena pra gente comentar também foi a química, né, de Maria de Fátima e César nas cenas de sexo, né? O negócio foi bom ali, né, Leão? Foi bom, foi bom. Não, e ele está especialmente gostoso, né? Vamos falar, o Cauã? Ele tá. Ele tá com 42, mas está com um corpinho de 38, mas muito aproveitável, né? Então, realmente foi uma coisa, né? E ela é linda, né? Ô, menina bonita, né? Ela nasceu, ela já leva vantagem, porque ela é bonita demais, né? Então, foi bom. Pois é, exatamente. Essa cena é muito boa, né? No meio do sexo ele pede um favorzinho na alfândega. Eu não aguentei, né, Perline? É maravilhoso, porque sabe aquelas coisas Muito bom, absurdas que né? você não deve fazer na hora H? Tá aí, ó. Sim. Ele fez. Ele E levou a mina ali deixa, pro e deixa, êxtase e é, e deixa muito claro assim que são dois interesseiros, né? Que a relação ali vai ser de muito tesão e de muito interesse, né? Muito bom, gente. é Maravilhoso. golpe em cima de Bom, golpe. Que bom que Olha, eles se resumindo, atraíram e se melhor uniram, que né? essa cena, eu acho que só foi a cena de beleza fatal entre o Enzo Romari e a Camila Queiroz, né? Na cachoeira. é, Nossa, que cena foi aquela? Ah, gente,